Olá, eu sou o Luiz Henrique e eu vou apresentar a pesquisa com o tema Salubridade Ambiental aplicada ao município de Rio Claro, diagnóstico e contribuições metodológicas. Os demais autores da pesquisa são a professora doutora Kátia Investrando Danilo. Bom, o marco regulatório do saneamento básico é a Política Nacional do Saneamento Básico, que é uma lei federal que institui saneamento básico como os dispositivos e a infraestrutura para se ter abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais. Tendo em vista as estatísticas para o Brasil, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, cerca de 93% da população urbana possui rede de água, 53,2% possui rede coletora de esgoto sanitário e, desse esgoto gerado, 46,3% é tratado. 98,8% da população urbana possui sistema de coleta de resíduos sólidos e 54,8% possui sistema exclusivo para drenagem. De acordo com a FUNASA, salubridade ambiental é o estado de rigidez capaz de prevenir a ocorrência de doenças ocasionadas pelo meio ambiente e promover o melhoramento da saúde pública e do ecossistema. Indicadores são instrumentos que são utilizados para o monitoramento, para o planejamento dos serviços, eles podem simplificar representações e eles mensuram critérios políticos, socioeconômicos e culturais. Assim, pode-se dizer que o uso de indicadores contribui com a prevenção da salubridade ambiental. O objetivo da pesquisa foi adaptar o método de avaliação da salubridade ambiental para aplicação no município de Rio Claro. O estudo iniciou a partir da revisão bibliográfica e documental com a finalidade de compreensão dos indicadores que relacionam salubridade, saneamento e saúde. Foram observados o método de cálculo de indicadores ambientais e a existência de experiências na esfera nacional sobre o assunto. Então, partimos para a seleção do objeto de estudo, que foi escolhido o município de Rio Claro, que possui uma população estimada de 206 mil habitantes e pertence à Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 05. Na ilustração ao lado, temos a Unidade 5, com ênfase para o município de Rio Claro com a seta. Após a seleção do objeto de estudo, partimos para a obtenção dos dados em meios digitais, em seguida para a adaptação e aplicação do modelo. O modelo escolhido foi proposto por Conesan, que é composto pela seguinte fórmula do indicador de salubridade ambiental. Os indicadores componentes da fórmula, ou seja, os indicadores de segunda ordem, são divididos por eixos temáticos, tendo cada um seu respectivo peso. Os eixos temáticos são abastecimento de água, esgoto sanitário, resíduos sólidos, controle de vetores, recursos hídricos e socioeconômico. Cada indicador de segunda ordem possui 3 indicadores de terceira ordem, sendo que estes indicadores de terceira ordem compõem a fórmula e o cálculo do indicador de segunda ordem. Também temos a pontuação do ISA, sendo considerado o nível da salubridade, podendo ser insalubre, de baixa salubridade, de média salubridade ou salubre. Bom, temos agora os ajustes metodológicos realizados na pesquisa. As adaptações, os ajustes, compreendem a substituição de alguns indicadores e o desenvolvimento de cálculo e interpretações para outros indicadores. Primeiramente, tendo em vista o indicador de abastecimento de água, temos o indicador da qualidade de água com seu parâmetro NaA ajustado. Temos que o número de amostras consideradas como sendo de água potável
foi adotado como os resultados sobre a qualidade da água que não se encontraram fora do padrão, ou seja, estavam dentro do padrão. Ainda sobre o abastecimento de água, temos que o indicador de saturação dos sistemas produtores teve dois parâmetros ajustados. Primeiramente, o parâmetro T, que é a taxa anual de crescimento para os próximos 5 anos, sendo obtida considerando o crescimento aritmético da população estudada. Ou seja, tendo a população do ano de 2000 e do ano de 2010, foi possível calcular o crescimento populacional para cada ano e projetar para os próximos 5 anos. Tendo visto o coeficiente de perdas, sendo K1 o coeficiente de perdas atual e K2 o coeficiente de perdas previsto para 5 anos, o coeficiente de perdas K2 sobre K1 foi adotado com o valor 1. Isso por conta do município apresentar uma melhora no índice de perdas na distribuição nos últimos 3 anos. Ou seja, apresentando essa melhora, é possível prever que, para o futuro de 5 anos, o índice de perda será no mínimo igual ao atual. Sendo assim, a divisão de K2 sobre K1 é no mínimo igual a 1. Então foi adotado o valor 1, que contribui positivamente para o resultado final de Rio Claro. Agora, tendo em vista o indicador de resíduos sólidos, para o indicador de terceira ordem, saturação do tratamento e disposição final, obtivemos o parâmetro CA ajustado. A capacidade restante do aterro, que é CA, foi obtida considerando-se a quantidade de resíduos sólidos urbanos gerada por dia, a taxa anual de crescimento, a taxa de compactação e 30% a mais devido ao volume do material e solo inseridos no aterro. Assim, a capacidade restante do aterro foi calculada pela soma da capacidade anual dos próximos 30 anos. Esse número 30 foi implicado pelos pesquisadores por conta de não se acharem dados e informações acadêmicas sobre o assunto em meios digitais. Quanto ao VL, ainda sob saturação do tratamento e disposição final, o volume coletado de resíduos anual foi obtido pela divisão da capacidade restante do aterro por 30. Agora, tendo em vista o indicador de recursos hídricos, a disponibilidade dos mananciais teve dois parâmetros ajustados. Primeiramente, DEM, que é a demanda futura de 10 anos, foi considerada como sendo a demanda total com um acréscimo de 15%. Ou seja, considerou-se que, nos próximos 10 anos, a demanda de água crescerá em 15% em relação à demanda atual. A disponibilidade de água foi calculada por meio da vazão disponível por habitante no período de 1 ano, ou seja, tendo a vazão média por habitante atual, multiplicou-se esse número pela população do município. Então, obteve-se a disponibilidade de água. Por fim, quanto ao indicador socioeconômico, o dado obtido representante desse indicador foi o Índice de Desenvolvimento Humano. Isso foi possível, pois ambos indicam a mesma categoria de informação. Agora, os resultados dos indicadores. Primeiramente, tendo em vista o indicador de abastecimento de água, temos que Rio Claro apresentou bons resultados para o indicador de cobertura de abastecimento de água, indicador da qualidade da água e de saturação do sistema produtor, mostrando que o sistema é capaz de produzir mais água do que Rio Claro precisa, mostrando que não está saturado. Quanto ao indicador de esgotamento sanitário, Rio Claro também apresentou uma boa avaliação na cobertura da rede de esgoto, uma boa avaliação quanto ao tratamento do esgoto, contudo, não apresentou bons resultados quanto à saturação do sistema, mostrando que não é capaz de tratar todo o esgoto gerado no município, ou seja, mostrando que o sistema já está saturado.
Quanto aos indicadores de resíduos sólidos, temos que Rio Claro possui uma boa cobertura do sistema, tendo em vista o município, que a qualidade da disposição final dos resíduos sólidos também é muito boa e que, de acordo com o método de cálculo utilizado, o sistema não está saturado. Agora, tendo em vista o controle de vetores, temos que para o vetor da dengue, Rio Claro não obteve um bom resultado, pois foram apresentados casos de dengue nos últimos anos. Quanto ao vetor da esquistossomose, não foram encontrados dados sobre o assunto em meios digitais. Por isso, considerou-se que a cidade não apresentou casos do vetor esquistossomose nos últimos anos, tendo então uma boa avaliação do indicador. Já quanto ao vetor da leptospirose, foram encontrados casos de enchentes e enxurradas e afins no município e também casos do vetor leptospirose, acarretando numa variação baixa. Tendo em vista os indicadores de recursos hídricos, temos que o indicador de qualidade da água bruta obteve um baixo resultado, pois foi considerado que existem poços com risco de contaminação no município. Além disso, quanto ao indicador de demanda dos mananciais, foi obtida uma variação muito boa por conta de que a disponibilidade que os mananciais oferecem é maior do que a demanda que o município requer. Ainda sobre recursos hídricos, obtivemos uma boa avaliação da qualidade da água. Por fim, quanto ao indicador socioeconômico, obtivemos uma boa avaliação de 80,3. A avaliação final do município foi de 78,14, obtendo então uma situação salubre. Vale ressaltar que o indicador de esgotamento sanitário foi o que contribuiu negativamente para a avaliação do indicador de salubridade ambiental, pois ele possui um grande peso na fórmula e o resultado não foi muito satisfatório. Também, o indicador de controle de vetores e de recursos hídricos não obtiveram boas avaliações, mas, por conta de não apresentarem grandes pesos na fórmula, não foi relativamente significante na nota final. Bom, analisando o modelo proposto por Conesan, são encontradas algumas limitações em sua aplicação. Limitações essas são que muitos dados encontrados em meios digitais estão desatualizados, o que dificulta a aplicação do modelo. Também, em meios digitais, alguns indicadores são encontrados com valores distintos dependendo da fonte. E também, o modelo apresenta uma escala duvidosa de pontuação em algumas situações, por exemplo, quanto ao controle de vetores, que, para alguns vetores, independente da quantidade de casos, ou seja, independente se a localidade apresenta muitos casos de um vetor ou poucos casos, a pontuação pode ser a mesma. Neste momento é realizada uma comparação com o estudo feito para Rio Claro no ano de 2009. Este estudo contemplou 4 indicadores de segunda ordem, totalizando 6 indicadores de terceira ordem. Já o presente estudo contemplou 6 indicadores de segunda ordem, totalizando 16 indicadores de terceira ordem. Nos resultados, é possível observar que a avaliação do indicador de esgotamento sanitário abaixou, assim como o indicador de controle de vetores. Tendo os resultados por eixos temáticos em vista, é possível concluir que o indicador de salubridade ambiental final também foi prejudicado em relação a 2009.
sendo que abaixou por volta de 10 pontos. Vale ressaltar que o estudo feito em 2009 contemplou 120 bairros da cidade separadamente, e o atual estudo contemplou o município como um todo. Assim, é possível concluir que a salubridade é amplamente analisada com o uso de indicadores considerando os eixos temáticos propostos. O modelo proposto por Conezan apresenta-se como norteador ao tema e necessita de aprimoramento a cada localidade. O instrumento utilizado mostrou-se adequado, sendo que estudos futuros devem tornar o instrumento cada vez mais apropriado para a utilização em diversas regiões e escalas. Nesse momento, gostaria de agradecer à Bolsa de Iniciação Científica, ao Departamento de Engenharia Civil e ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana. Estas são as referências utilizadas na apresentação. Obrigado.